Justo quando eu estava sendo desprezado pelo discípulo rebelde. A fria e implacável líder que me odeia profundamente de repente atacou. Com um movimento rápido, ela arrancou o discípulo rebelde de mim. Ela se virou e montou, pronta para lutar comigo a noite toda. Em um momento de crise, o sistema de dependência finalmente fez barulho. Parabéns, anfitrião. Está prestes a ser derrubado pela cigarra vermelha. Desbloquear novas habilidades ativará um golpe crítico de 1000 vezes. Ao ouvir isso, não pude deixar de suspirar. Depois de muito esforço, finalmente a dominei. Depois de muito falar, consegui afastar o grande discípulo. Eu respirei aliviado. Vanir, sua irmã mais velha se foi. No entanto, não houve movimento algum por um bom tempo. Eu olhei para baixo e vi o rosto de Sito Vanir, cheio de vergonha e raiva. Eu imediatamente me senti um pouco envergonhado. Eu o puxei debaixo da mesa. Inclinei-me e dei um beijo em sua testa. Vanir, você trabalhou duro. No entanto, Sito Vanir não reclamou. Em vez disso, ela disse com remorso: tudo é culpa da Vanir. Fez com que o mestre ficasse preso por tanto tempo. Eu estendi a mão e apertei o rosto bonito de Sito Vanir. Não se preocupe. Vanir, você já é incrível. Não. O discípulo ainda não fez o suficiente. O discípulo precisa voltar a treinar. Sito Vanir disse de repente. Ela estava cansada dessa vida secreta. Ela queria se esforçar para superar a irmã mais velha o mais rápido possível. Assim, ela poderia fazer isso abertamente. Ela poderia até fazer isso na frente da irmã mais velha. Dentro do compartimento do barco, 2 dias depois. Mestre, o discípulo está um pouco confuso. Nangon Shue murmurou, olhando para baixo. Onde está a confusão? Eu estava sentado no almofadão, com um tom neutro. Eu não sei onde está meu caminho. Ela treina rápido em tudo, mas não consegue levar isso ao extremo. Ao ouvir isso, eu ri levemente. Shueir, onde o coração vai, é onde o caminho está. Onde está o seu coração? Nangon Shue hesitou por um bom tempo. Ela não conseguiu pensar em uma resposta. Por exemplo, DV Sexta. O coração do mestre está no pico de nuvens roxas. Nos seus discípulos. Na seita Kindling. O mestre quer sempre protegê-los. Mesmo que tenha que dar a vida. O caminho do mestre é proteger? Os olhos de Nangon Shue se fixaram. Com uma expressão atônita, ela disse. Mais ou menos isso. Eu acenei com a cabeça. É como construir um arranha-céu. Precisa de uma fundação. O pico de nuvens roxas é a minha fundação. Claro que deve ser bem protegido. E você, discípulo? Ao ouvir isso, os olhos de Nangon Shue brilharam. Mestre, o coração do discípulo. Mas a frase não foi concluída. Foi interrompida por uma violenta tremulação repentina. Neste momento, no convés. Irmã mais velha. A situação está um pouco complicada. Entre essas águias de fogo relâmpago, pelo menos 8 estão no estágio de condensação de embrião. O líder alcançou o 7º nível do reino da concentração do feto. A expressão de Sito Vanir estava séria. Realmente não está bom. Liu Huoyan fixou seus belos olhos naquela. O líder da águia do fogo relâmpago no 7º nível do reino da concentração do feto. Quebrar o cerco é na verdade muito simples. Basta matar esse líder. O restante é apenas um grupo de galinhas e cães. Irmã mais velha. O poder demoníaco da águia do fogo relâmpago pode corroer o arranjo. No máximo, em mais um incenso, o arranjo de proteção será quebrado. Precisamos pensar em uma solução. Shen Youshu disse com seriedade. Vocês protejam o barco espiritual. Eu vou matá-lo. Liu Huoyan, segurando Zixiao, falou com uma voz fria. Irmã mais velha. Não podemos sair. Aquela ave de penas misturadas quer nos forçar a fazer isso. E então derrotá-los um por um. Sito Vanir percebeu a intenção do líder da águia do fogo relâmpago. Mas Liu Huoyan apertou firmemente o Zixiao. Se não cortarmos rapidamente aquela besta demoníaca de pelos mistos, o arranjo logo será quebrado. Sem a proteção do barco espiritual, sob o cerco da águia de fogo relâmpago, elas todas estarão em perigo. Justo quando ela hesitava, o som da espada ecoou de repente, seguido por um raio de espada extremamente brilhante, que explodiu do interior da cabine. O líder da águia de fogo relâmpago instantaneamente se transformou em névoa de sangue e se dispersou no ar. Todas as mulheres olharam incrédulas para tudo o que estava acontecendo. Elas sabiam. A força de combate do mestre não é tão simples quanto parece. Mas também não esperavam que fosse tão extraordinário. E eu, por outro lado, calmamente guardei a espada na bainha. Ordenei. Yair,
O restante deixo para vocês resolverem. Sim, senhor. Mestre. Neste momento, os olhos de Liu Huyan estavam cheios de estrelas. Você imediatamente olhou para Nangon Shué e disse em voz baixa: discípulo, continue. Nangon Shué de repente ficou um pouco hesitante. No pico de nuvens púrpuras, diante do mestre e das irmãs mais velhas, sua voz se tornou tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Xiao Shui, fale mais alto. Não tenha medo. Não importa onde seu coração esteja. Eu, como seu mestre, vou te ajudar a alcançar. Eu incentivei. O encorajamento do mestre fez Nangon Shué se firmar. Ela apertou os punhos e gritou: Mestre, eu quero te proteger. As 3 garotas que estavam do lado de fora matando as bestas demoníacas, ao ouvir o barulho vindo do compartimento do barco, instantaneamente, todas mudaram de expressão. Eu acariciei a cabeça de Nangon Shué e disse em voz baixa: discípulo, este é o seu caminho. Você deve lembrar. Mesmo que à frente haja espinhos, obstáculos e perigos, você deve cortar as correntes sem medo. Proteger tudo que deseja proteger. Ao ouvir isso, o corpo delicado de Nangon Shué estremeceu. No fundo, porém, estava extremamente determinado. Mestre, o discípulo entendeu. Então, deixe-me perguntar a você. Se a grande espada em suas mãos nunca corta idosos e crianças. Mas, infelizmente, os inimigos são idosos, crianças e mulheres. O que você fará? O discípulo pode simplesmente não usar a grande espada. Pode usar uma arma de fogo. A arma é precisa e rápida a 3 passos de distância. Nangon Shué bateu no seu saco de armazenamento na cintura. Dentro, estava sua arma espiritual de vida. O jovem pode ser ensinado. Vá. Eu acenei com a mão e expulsei Nangon Shué do compartimento do barco. Ao mesmo tempo, um homem estava fugindo apressadamente. Foi você quem me forçou. Wang Ten gritou com uma expressão feroz. Nesse momento, uma embarcação espiritual apareceu não muito longe de Wang Ten. Os olhos de Wang Ten imediatamente brilharam de surpresa. Ele apressadamente acelerou em direção à embarcação espiritual. Ele gritou pedindo socorro. Eu sou Wang Ten, o filho sagrado da seita Xuantian. Por favor, que os veteranos da embarcação espiritual possam intervir e ajudar. Depois, o discípulo certamente retribuirá generosamente. Ah, é um discípulo de alto nível do clã Xuantian. Rápido, suba. Um som suave e acolhedor veio da embarcação espiritual. Wang Ten ficou extremamente animado. Não esperava que o mestre da embarcação espiritual estivesse disposto a deixá-lo subir na embarcação e se proteger sob sua proteção. Isso realmente mostra que o céu não fecha todas as portas. E aquela mulher de branco, parecendo enlouquecida, ao ver essa situação, realmente não o perseguiu. Apenas ficou de pé ao lado e disse com uma voz fria: Veterano, esta é uma rixa pessoal entre mim e ele. Por favor, não intervenha precipitadamente, veterano. Não importa quais sejam as rixas. Desde que ele esteja na minha embarcação espiritual, deve haver paz. Uma voz indiferente veio do interior da cabine. Ao ouvir isso, Wang Ten olhou para dentro da cabine com gratidão. Pensou consigo mesmo que ainda há muitas boas pessoas neste mundo, já que o veterano está determinado a protegê-lo. Então não culpe a jovem por ser indelicada. Após dizer isso, a mulher de branco atacou rapidamente. Uma lâmina de luz incomparável apareceu repentinamente no vazio e cortou em direção à embarcação espiritual. Descarado. A voz de raiva na cabine soou como um trovão ensurdecedor. Em seguida, como se um grande sol estivesse subindo lentamente de dentro da cabine, a imensa pressão fez com que Wang Ten não conseguisse evitar um suspiro de espanto. Imediatamente, seu coração tenso também relaxou. Com essa anciã para protegê-lo, essa mulher louca não conseguiria causar mais problemas. Então, no instante seguinte, aquela luz ardente que disparou da cabine, de repente mudou de direção e caiu sobre ele com um estrondo. Wang Ten ficou horrorizado e tentou se defender, mas seu corpo já estava paralisado. Ele só pôde olhar impotente enquanto aquela luz o consumia. Mestre, Yuer se saiu bem, não? Neste momento, o consciente de Wang Ten estava gradualmente desaparecendo, e a voz da mulher vestida de branco chegou aos seus ouvidos. Matar e destruir a alma. Que crueldade! Wang Ten se dissipou em um mar de arrependimento. Neste momento, a mulher de branco tirou o capuz, revelando um rosto redondo e branco como a neve. Seu corpo era semelhante ao de Liu Huyan. Parecia ter uma grande tensão. Tinha beleza que faz os peixes afundarem e os gansos caírem.
e a beleza que faz as flores se envergonharem e a lua se esconder. Neste momento, Huan Anju não tinha mais a aparência de antes, quando estava enlouquecida. Isso mesmo. Entre e fale. Eu disse em um tom suave. Huan Anju assentiu obedientemente e entrou na cabine do barco. Após algumas trocas de palavras, Huan Anju tirou um tesouro. Mestre, este tesouro já protegeu Wang Teng de um golpe do discípulo. Wang Teng não conseguiu aproveitar completamente o poder deste tesouro. Caso contrário, o discípulo pode não conseguir vencê-lo. Dito isso, Huan Anju entregou o pequeno selo a você. Com grande respeito, disse. O discípulo não obteve uma boa oportunidade no reino secreto de Qinja. Só pode emprestar flores para oferecer ao Buda. Oferecer este tesouro em reverência ao mestre. Yuer foi atenciosa. No momento em que você pegou o pequeno selo, a voz do sistema soou. Huan Anju concedeu ao anfitrião um artefato espiritual de nível terrestre que ativou um golpe crítico de 10.000 vezes. Era a torre flutuante do céu desolado. No livro original, este é o maior tesouro da raça humana. Fiquei extremamente surpreso. O estado de espírito neste momento. Até mesmo melhor do que ser atacado por 2 discípulos antes. O ataque por trás e na frente foi ainda mais satisfatório. Este tesouro é realmente bom. Se o mestre não estiver enganado, deve ser o tesouro sagrado do Xuantian Sect, o núcleo magnético da Terra. O mestre aceitou. Em pouco tempo, o grupo rapidamente chegou à frente de uma caverna. Um pensamento passou pela minha mente. Uma pequena torre, emanando uma antiga e solene aura, apareceu em minha palma. Uma porta do vazio grande o suficiente para permitir a passagem de uma pessoa. Apareceu diante dos olhos. E no momento em que pisei na caverna, eu senti uma força de leis envolvendo meu corpo, que bloqueou meu cultivo no estágio de fundação perfeito. Depois de dar mais alguns passos, eu e meus discípulos ficamos profundamente impressionados com a cena diante de nós. Ao olhar ao redor, tesouros preciosos estavam por toda parte. Entre eles, havia muitos medicamentos espirituais de alta qualidade com mais de 1000 anos. O cheiro era abundante ao extremo. Era possível ver vagamente correntes de energia espiritual fluindo livremente entre as montanhas. Empolgado, comecei a pescar com meus discípulos. 5 dias passaram rapidamente. Todos nós voltamos com as mãos cheias. E eu estava muito satisfeito com meus discípulos obedientes e compreensivos. Porque sempre que encontravam um tesouro de qualidade média ou superior, elas sempre se ofereciam para presentear o mestre. E Liu Huyan e Situ Vanyer estavam secretamente competindo entre si, além de presentear tesouros. Ainda de vez em quando procuro o mestre para ensinamentos profundos e simples. E não hesita em gastar palavras para ajudar o mestre a dissipar venenos malignos. Claro que eu também não as tratei mal. Dei a elas alguns tesouros que o sistema devolveu e que não seriam usados. Afinal, quanto mais fortes os discípulos, maiores serão os benefícios para mim. Neste momento, Situ Vanyer novamente procurou secretamente o mestre para ensinamentos. Mestre, este método é exclusivo de Vanyer. Ou outras irmãs também o terão. Eu apertei os lábios levemente e disse. Naturalmente, é só seu. Eu não cometeria o erro que um homem de ferro cometeria. Vanyer sabe que o mestre me ama mais. Situ Vanyer sorriu radiante, como uma discípula compreensiva. Ela imediatamente desfez o nó da lua cheia nas montanhas vazias à sua frente. Mestre, você não comeu isso ontem? O melão da Vanyer é algo que o mestre come todos os dias sem se cansar. Já que Vanyer trouxe melão para saciar a sede. Se eu recusar novamente, não estaria desanimando o coração da discípula? A discípula Situ Vanyer cuida do mestre com a mesma atenção que se dá a um bebê. Justo quando eu estava me deliciando com o melão, um som agudo de algo cortando o ar ecoou de longe. Em seguida, a voz de Shen Youshu soou. Mestre! Isso me assustou tanto que eu quase caí da pilha de melões. Rapidamente, retirei minha mão da polpa do melão. Sentei-me ereto, sem desviar o olhar. Shen Youshu desceu do céu. Assim que se aproximou, viu a Situ Vanyer ao seu lado. Seu olhar imediatamente se encheu de curiosidade. Vanyer, o que você está fazendo aqui, procurando o mestre às escondidas? O que eu faço com o mestre não é da sua conta. Eu não quero te ver agora. Situ Vanyer rapidamente arrumou seu vestido amassado. No fundo, estava muito nervosa, mas fingia estar descontente. Que mesquinha! Não foi só pegar uma planta medicinal milenar sua? Shen Youshu fez uma careta e não se importou mais com Situ Vanyer. Ela foi até seu mestre e puxou seu braço para levá-lo embora. Ela teve a audácia de roubar o mestre na frente dele.
Sito Vanher também não se importou com suas roupas desarrumadas. Ela se virou, abraçou meu braço e franziu a testa, dizendo: Irmã mais velha 3. O que você vai fazer? Antes que pudesse terminar a frase, o olhar de Shen Youxu para Sito Vanher mudou abruptamente. A expressão de primavera ainda permanecia em seu rosto, e as roupas desordenadas à sua frente. Nos olhos dela, imediatamente surgiu uma expressão de incredulidade. Num instante, parecia que ela havia entendido algo. Após pensar por um momento, decidiu não agir. Olhando para o mestre, com uma expressão ansiosa, disse: Eu encontrei uma grande oportunidade, mestre. Suspeito que seja a herança do respeitado da origem. Vamos, discípulo, vamos dar uma olhada. Momentos depois, Shen Youxu nos levou até a frente de um antigo palácio. Mestre, você está. Ao redor, há formações mágicas. Um passo em falso e você pode encontrar a morte. Shen Youxu disse com uma expressão séria. Eu acenei com a cabeça. Vanher e Youxu, vocês dois podem ficar atrás de mim. Sim, mestre. O discípulo não se afastará nem um passo. Sito Vanher segurou firmemente a borda da roupa do mestre, com um tom afetuoso. Realmente há um problema. Shen Youxu percebeu o olhar ambíguo da irmã discípula e notou o problema. Mas ela não demonstrou nada. Sim, mestre. O discípulo também não se afastará. Sito Vanher lançou um olhar furioso para Shen Youxu ao ouvir isso, como se estivesse questionando por que deveria imitar minha fala. Mas no instante seguinte, ela de repente ficou com um rosto rígido. Os belos olhos começaram a ficar visivelmente rubros. Em seguida, falou com raiva para Shen Youxu, terceira irmã mais velha. Por que você está me apertando? Como assim? Se o mestre pode me apertar, eu não posso? Shen Youxu respondeu com um rosto cheio de escárnio. Terceira irmã mais velha. O que você está dizendo? Ficou alarmada ao ouvir isso. Hehe. Não tem problema em não admitir. Mais tarde, eu vou enviar a gravação para o grupo. Quando chegar esse momento, quem vai te perguntar não sou eu. Shen Youxu observou a mudança na expressão de Sito Vanher. Você ainda está gravando? Sito Vanher elevou subitamente o tom de voz. Mas, após dizer isso, ela se arrependeu. Foi então que percebeu que Shen Youxu poderia estar brincando. Então, tentou se recompor e disse: O que eu quero dizer é, eu e o mestre não fizemos nada. Para que você está gravando? O que você acha? Shen Youxu fez uma observação sugestiva, e lançou um olhar significativo para o decote de Sito Vanher. Isso fez com que Sito Vanher ficasse assustada. Será que fui descoberta? O que fazer? Depois de pensar por um momento, ela mordeu os lábios e disse: Terceira irmã, não é como você está pensando. Essa história é longa. Um grito repentino ecoou após um momento. Tudo bem. Vanher, você realmente fez o que eu sempre quis fazer com o mestre. Shen Youxu estava cheia de frustração. Sito Vanher finalmente percebeu. Olhos bonitos arregalados. Terceira irmã. Você me enganou. Já que não há gravação, esqueça tudo o que eu disse antes. De qualquer forma, eu não vou admitir. Não tem problema em não admitir. De qualquer forma, eu gravei sua transmissão de antes. Shen Youxu piscou os olhos. Ela balançou o disco de gravação que ainda brilhava em sua cintura. Terceira irmã. Você é muito traiçoeira. Sito Vanher estava furiosa, mordendo os dentes de raiva. Mal posso esperar para morder a outra pessoa até a morte. Obrigado pelo elogio. Shen Youxu, ao ouvir isso, falou: Vanher, você também não quer que a grande irmã saiba sobre o desprezo do cavaleiro, certo? Fique tranquilo. Desde que você me ajude a derrubar o mestre, eu não vou contar. Neste momento, estou ocupado desvendando o arranjo. Sempre sinto que os dois discípulos estão cochichando sobre mim. Então, virei-me e avisei. Fiquem mais próximos. Não se distraiam. Quem diria que Sito Vanher agiria de forma tão diferente? Mestre, cuide de si mesmo. Fiquei completamente confuso. Por que Vanher de repente ficou tão feroz? Será que não se divertiu antes? Parece que preciso acelerar o ritmo. Economizar tempo para ensinar bem Vanher. Em seguida, avancei rapidamente. Logo cheguei em frente ao palácio. Neste momento, os belos olhos de Shen Youxu se arregalaram, olhando para os tesouros raros espalhados pelo palácio, com os olhos brilhando como inúmeras estrelas. Uau, quanta riqueza! Até os mais simples são de nível terrestre. Mestre, discípulo, você vai atacar? Shen Youxu estava esfregando as mãos. Como um cavalo selvagem solto, estava prestes a correr para dentro do palácio.
Para onde você está correndo? Shen Oushu havia dado apenas um passo, quando eu a segurei pelo rabo de cavalo e a puxei de volta. Shen Oushu soltou um grito delicado, mas sua voz soou como a de um gatinho sendo acariciado. Ouvindo isso, meu coração ficou inquieto. Eu a olhei com um olhar estranho. Em seguida, fiz um gesto e lancei um feitiço. No momento seguinte, o palácio, que antes estava vazio, agora estava repleto de padrões divinos. Se você não tivesse impedido Youshu antes, neste momento, ela provavelmente já estaria despida, morta por esses padrões divinos. Muito obrigado, mestre. Shen Youshu, envergonhada, mostrou a língua. Sito Vanyer, por outro lado, estava com o rosto cheio de ciúmes. Ela mal conseguia suportar as conversas normais do mestre com os outros discípulos. Estava um pouco insuportável. A terceira irmã ainda queria que ela fosse a assistente. Vanyer, apresse e empurre o mestre. Ele não tem mais forças. Só de pensar nisso dá vontade de chorar. Nesse momento, Shen Youshu de repente mudou de expressão. Mestre, parece que há alguém lá em cima. Na verdade, eu já vi a pessoa no trono divino. No livro original, o Sr. Qiuan, por ter se contaminado com demasiadas coisas sinistras, gerou uma ideia maligna. Essa ideia maligna sempre quis se desvincular do corpo original, mas precisava encontrar um corpo poderoso para tomar. Nesse momento, a sombra da pessoa no trono divino começou a falar lentamente. Um grande sonho de 5.000 anos. Para saber que sou eu. Então, acenou para você. Você se aproximou e abriu o mar do conhecimento. Eu, a verdadeira essência, transmitirei a herança a você. Ao ouvir isso, sorri de maneira sedutora e disse: já está aberto. Não se proteja. Caso contrário, a herança será interrompida. Um homem de meia-idade deu uma instrução. Em seguida, ele se transformou impacientemente. Um feixe de luz negra penetrou meu mar de consciência. Então, quando ele estava prestes a tomar posse, instantaneamente, foi engolido pela minha consciência inata. Mestre, você recebeu a herança da origem? Shen Youshu perguntou curiosa. Não. Eu balancei a cabeça e expliquei. Aquele que estava antes não era a verdadeira origem. Era apenas um fragmento de pensamento maligno. Pensamento maligno. Sito Vanyer teve as pupilas dilatadas, cheia de choque. Então ele não estava tentando tomar posse do mestre? Mestre, você ainda é o mesmo mestre? Shen Youshu rapidamente se aproximou. Estendeu a mão e apertou o peito do mestre. Era duro, mas ainda assim elástico. A sensação ao toque é realmente boa. Ao ver isso, eu finjo estar furioso. Pequena Youshu, sua bunda está coçando de novo, não é? Ao ouvir isso, Shen Youshu soltou um suspiro de alívio. Esse tom é familiar. Após minha verificação, o mestre ainda é o mesmo. Não foi privado de sua essência. Vanyer, fique tranquila. Mestre, onde está a origem da herança? Não podemos vir aqui à toa, certo? A pergunta de Sito Vanyer. Eu já obtive a localização da oportunidade daquela má intenção. Venham comigo. Em seguida, disse a Shen Youshu. Pequena Youshu, você está se tornando cada vez mais indisciplinada. Quando sairmos da caverna, vá até sua irmã mais velha. O canto da boca de Sito Vanyer estava prestes a se levantar, mas ouviu Shen Youshu dizer de maneira lamentável. A irmã mais velha é severa. Melhor o mestre fazer isso pessoalmente. O sorriso de Sito Vanyer congelou instantaneamente. Ela piscava freneticamente para seu mestre. Isso não seria uma punição, mas sim uma recompensa para a terceira irmã. E se ela levantar o quadril, como o mestre poderia resistir? E neste momento, eu estava fixando o olhar na lua levantada de Shen Youshu. Meu coração estava inquieto, mas senti o olhar melancólico de Vanyer. Para a paz do harém, decidi deixá-lo em paz por enquanto. Então, mudei de assunto. A herança do respeitável da origem está bem abaixo deste trono divino. Decidi não ser nem proativo nem rejeitar. Assim, não ofenderia nenhum dos dois. O foco é ser passivo. Finalmente, Sito Vanyer suspirou aliviada. Quase deixei a terceira irmã conseguir o que queria. No entanto, Shen Youshu não parecia desapontada. O mestre ficou pelo menos alguns instantes na lua dela. Isso mostra que o mestre também queria experimentar a sensação lá. Neste momento, eu já havia chegado à frente do trono divino e o levantei. Eu irei primeiro. Vocês dois fiquem atrás de mim. Sito Vanyer seguiu logo atrás. Shen Youshu, no entanto, abriu sua bolsa de armazenamento e guardou o trono. Volte e troque a cadeira do mestre. Isso também pode ser considerado um gesto de filialidade dela. Caminhando pelo corredor estreito.
Quanto mais me aproximava, mais sentia aquela aura maligna e ardente. Mestre, estou um pouco assustado. A senhora Sitvan parecia estar com medo e agarrou meu braço com força. Isso me fez cair diretamente em um monte de melancias quentes. E Shen Youshu foi ainda mais longe, se aproximando diretamente. Mestre Xuan, essa aura é tão maligna. A sua lua inchada estava diretamente pressionando meu ponto vulnerável. Eu imediatamente estremeci. Imediatamente retirei a mão e abracei um deles. Corri rapidamente pelo corredor e cheguei a uma câmara escura. No momento em que entramos na câmara escura, uma voz cheia de experiências ecoou. Esperei em vão por milhares de anos. Finalmente, encontrei alguém destinado a mim. Ao ouvir isso, levantei rapidamente os olhos. Vi uma criatura humanoide coberta de pelos vermelhos parada na câmara. Embora não conseguisse ver seu rosto, mas podia sentir que a outra pessoa também estava olhando para mim. Você perguntou cautelosamente. Senpai, você despertou. Uma pessoa que, contaminada pelo infortúnio, mal conseguia respirar. Que direito eu tenho de ser chamado de senpai por você? Se você não se importar, pode me chamar de amigo do caminho. Amigo do caminho. Justo quando eu estava confuso, o sábio da origem soltou um longo suspiro novamente. É verdade. Já que o senpai compreendeu a reencarnação. Eu, que não consigo nem me livrar de uma maldição. Como poderia ter o direito de ser amigo do caminho do senpai? Se não der certo. Senpai, se você me chamar de jovem amigo, eu aceito. O que é essa tal de reencarnação? Eu entendo cada palavra que o sábio da origem diz. Mas, juntas, formam uma grande pergunta. Eu fiquei imediatamente confuso. Neste momento, no rosto do sábio da origem, apareceu de repente uma expressão de incredulidade. Não, senpai, você ainda não despertou. Neste momento, dentro do reino secreto da origem, o Sr. Kyuan ainda não havia terminado de falar, e parecia como se estivesse com a garganta entupida, e fosse difícil emitir qualquer som. Amigo do caminho, o que você quer dizer com reencarnação? E o que é despertar? Eu perguntei, sem entender. O céu e a terra são um ciclo de reencarnação. Quanto ao despertar, o Sr. Kyuan fez uma pausa e disse lentamente: companheiro Dudão. Não é que eu não queira falar, mas é que os segredos do céu são difíceis de revelar. Neste momento, não pude deixar de xingar em meu coração. Você já está tão envolvido que mal consegue viver. E ainda se preocupa com segredos que não podem ser revelados? Diga o que tiver que dizer. Mas pela maneira como a outra pessoa falou, parecia que não conseguia responder. Então, contendo minha curiosidade, olhei para o Sr. Kyuan e disse: já que você está tão decidido, não vou perguntar mais. Você disse que seu caminho não é adequado para mim. Por que isso? O Sr. Kyuan explicou. Meu caminho é o grande caminho das formações. A aptidão para formações e a percepção extraordinária são indispensáveis. Amigo do caminho, você sempre deveria seguir o caminho de romper todas as leis com força. Não corresponde à minha herança. É tudo muito complicado. Seria melhor dizer diretamente que sou forte, mas não sou muito inteligente. Claro que eu não vou admitir isso. Eu sou forte em todas as partes do corpo. Minha mente também não é simples. Depois de pensar por um momento, eu disse: sendo assim, então, amigo, você acha que meus dois discípulos, quem é mais adequado para a sua herança? Eu definitivamente não vou abrir mão da herança do mestre Kyuan. Afinal, se eu não pegar, o barato será o protagonista. Se eu não estou enganado, aquela garotinha vestida de azul possui um corpo de 4 elementos. Se ela conseguir minha herança, no futuro, talvez ela possa se tornar uma santa do caminho das formações. O mestre Kyuan estava bastante animado. Agora finalmente encontrou um sucessor tão adequado. Como ele poderia não estar emocionado? Ele estava tão emocionado que até os pelos vermelhos começaram a tremer. Não importa se é santo ou não. O principal é que eu também não quero que a herança do amigo não tenha mais oportunidades no mundo atual. Eu disse isso e acenei para Shen Youshu. Shen Youshu tinha os olhos brilhantes. Ela rapidamente se aproximou. Mestre, o que o senhor deseja do seu discípulo? Eu sorri levemente e disse: o amigo Kyuan quer passar a herança para você. Você aceita? 2 horas depois, o venerável Kyuan, com dificuldade, agradeceu no instante seguinte. Um sorriso radiante se espalhou em seu rosto e desapareceu no vazio. Depois de 5.000 anos de tormento, ele finalmente se libertou. Após a dissipação daquela aura maligna, Sito Vanner correu imediatamente para o lado do mestre e perguntou:
Mestre, qual é a situação? Eu expliquei casualmente. O amigo Kyuan sofreu torturas desconhecidas por milhares de anos. Eu, como mestre, sou bondoso. Não suportando ver meu amigo sofrer, eu lhe dei um soco. Isso pode ser considerado como levar o Buda até o Ocidente. O mestre, você entende sobre levar o Buda? Sito Vanher piscou os olhos e perguntou novamente. A herança do respeitável Kyuan. Sua terceira irmã discípula possui um corpo espiritual dos 4 elementos. E é uma excelente herdeira do caminho das formações. O amigo Kyuan está muito satisfeito com ela. E transmitiu todo o seu entendimento para sua terceira irmã discípula. Ao ouvir isso, Sito Vanher olhou para Shen Oushu e pensou. Este respeitável Kyuan não é alguém comum. Com essa herança, a terceira irmã discípula deve se sentir como um tigre com asas. Com certeza conseguirá romper o estágio de formação de núcleo. Não pode ser. É necessário que antes da terceira irmã discípula romper o estágio de formação de núcleo, eu consiga pegar aquela pedra de eco. Sito Vanher havia decidido em seu coração. Mas nesse momento, ela viu que Shen Oushu estava inquieta e com um ânimo baixo. Ao ver isso, eu perguntei. O que está te incomodando? Eu não consigo entender esse caminho das formações. Shen Oushu de repente estava em lágrimas. E aproveitou a oportunidade para se jogar nos braços do mestre. A mão pequena estava tateando descontroladamente. Eu fiquei um pouco confuso de imediato. Não pode ser. A pequena Oushu não é extremamente preguiçosa? Se puder deitar, com certeza não vai ficar em pé. Quanto mais para praticar. Como é que desta vez ela ainda começou a chorar? Será que ela mudou e está se preparando para se esforçar e treinar? Se for realmente assim, como mestre, eu definitivamente preciso encorajar. Ao pensar nisso, eu dei um tapinha nas costas de Shen Oushu e disse para confortá-la. Não se preocupe. Se você não entender algo na hora, pode vir me perguntar. Sério? Shen Oushu imediatamente levantou a cabeça ao ouvir isso. Seus lindos olhos estavam brilhando enquanto olhavam para o mestre. Verdade. Eu sorri e confirmei. Então o mestre vai passar isso adiante? Eu não passo isso de boca em boca. Não vou ensinar de forma prática, certo? O discípulo acha que não seria impossível. A Sito Vanher, que já havia enviado a mensagem, virou-se. Estava prestes a relatar ao mestre, mas viu o mestre e a irmã mais velha, abraçados de forma carinhosa, sussurrando segredos. De repente, minha cabeça fumegou e meu peito subia e descia. A roupa estava estufada. Evidentemente, estava tão irritada que não conseguia pensar. Em um acesso de raiva, ela se aproximou do mestre. Mestre! A voz estava alta e tremida. Parecia que ela também ia chorar. Eu estava acalmando Shen Oushu. Mal sabia eu que, enquanto tentava acalmá-la, do outro lado também começava a chorar. De repente, fiquei um pouco nervoso. Estava prestes a falar, mas ouvi Shen Oushu em meus braços dizer casualmente. Vanshin, a irmã mais velha deve estar chegando logo, certo? Sito Vanher imediatamente ficou com o rosto rígido. A umidade em seus olhos também desapareceu de medo. Ela olhou 2 vezes para o disco de gravação na cintura de Shen Oushu. Em seguida, levantou a cabeça e olhou para seu mestre. Um sorriso forçado apareceu em seu rosto. Mestre, as tarefas que o senhor pediu já foram concluídas. Elas já estão vindo para se reunir. Neste momento, estou ainda mais confuso. Vanher, isso foi de raiva. Ela ficou irritada por um momento. Com isso, a situação aqui está resolvida. Então, levei os discípulos de volta ao clã Kindrin. Neste momento, dentro do compartimento do barco espiritual, estou desfrutando de uma massagem próxima do meu grande discípulo. Liu Huyan, vestindo um vestido branco, está sentada sobre o abdômen do mestre. Ela se inclina para massagear suas coxas, relaxando os músculos. Como o grande discípulo está de costas para mim, isso faz com que, ao levantar os olhos, eu possa ver a lua suave e arredondada sob o vestido. Com os movimentos, até mesmo as montanhas e o céu podem ser vistos ocasionalmente. Está usando isso para testar o mestre, não é? Perguntou-me qual mestre conseguiria suportar um teste assim. Meus olhos brilham, e estou um pouco distraído. Justo quando estou prestes a agir, ouviu-se uma batida na porta do compartimento do barco. Mestre, o discípulo veio lhe fazer uma massagem. Antes que eu pudesse responder, a discípula Vanher entrou no compartimento do barco. Assim que entrou, viu Liu Huyan. A irmã mais velha também está aqui. Liu Huyan silenciosamente puxou sua saia para baixo. Ajustou-a para cobrir a imensidão do vento e da lua.
Com um tom suave, disse: Vanir, mestre, eu estou aqui. Você pode sair primeiro. Isso não pode ser. O mestre não é só seu, irmã mais velha. Eu também quero mostrar meu respeito. Vanir Sidhu recusou. Liu Huyan franziu levemente a testa. Estava pensando de onde Vanir teve a coragem de me contradizer. No instante seguinte, Shen Oushu puxou a tímida Huan Ongbao, e a tímida Nangon Xue entrou. Concordaram. Exatamente. Vanir está certa. Irmã mais velha. Você não pode ser tão dominadora e monopolizar o mestre. Nós, essas discípulas, também queremos fazer massagem no mestre. Liu Huyan olhou para as 4 discípulas que vinham com tudo. Imediatamente percebeu que estava cercada. Mas ela não se opôs de forma rígida. Em vez disso, ela simplesmente fez espaço. Sentou-se na coxa do mestre na posição de um pato. Com um ar de dignidade, levantou a mão. Já que as discípulas querem prestar respeito ao mestre, como poderia eu, a irmã mais velha, discordar? Vamos lá. Juntas. Isso está mais ou menos certo. Cito Vanir, pela primeira vez, teve uma vantagem sobre a irmã mais velha. Um brilho de alegria passou por seus olhos. Em meio à felicidade. Com a ideia de que quem está mais perto do rio pega a lua primeiro. Ela ocupou a outra perna do mestre. E Shen Yushu e Huan Hong também não estavam dispostas a ficar de fora. Cada uma ocupou um dos braços do mestre. De repente, 4 dos meus membros foram ocupados. Nangon Xue não tinha para onde ir. Então, só podia ir massagear a cabeça do mestre. Não posso deixar de dizer. As 5 discípulas têm suas próprias habilidades. Infelizmente, é apenas uma massagem. Eu só posso olhar, não posso comer. Ao levantar os olhos, vejo melancia. Ao fechar os olhos, sinto o aroma do pão no vapor. Isso me impede de ficar em paz. Estava prestes a não aguentar quando de repente me lembrei de algo. Apressei-me a dizer à discípula obediente: espere um momento antes de continuar a massagem. O mestre tem algo a fazer. Dito isso, levantei-me e saí da cabine do barco. Fiquei em pé no convés por um bom tempo até me acalmar completamente. Peguei um talismã de comunicação e editei uma mensagem. Enviei para a líder, Luan Onshan. Depois de enviar, virei-me e voltei para a cabine do barco. Continuei a desfrutar das massagens das discípulas. Desta vez, eu com certeza conseguirei aguentar. Neste momento, dentro do salão Qingling da líder, uma saia de palácio vermelha estava reclinada na cadeira principal. Observe sua aparência. Sem maquiagem, mas exala um charme suave. A pele rivaliza com a geada e a neve, e entre as sobrancelhas há uma nobreza inata. Não se parece com um praticante, mas sim como uma imperatriz terrena que domina os 9 estados. Sua figura é ainda mais esbelta e delicada. Mesmo ao sentar-se casualmente, consegue delinear uma silhueta voluptuosa. É claramente um modelo excepcional que faria qualquer jovem babar. Esta mulher é a líder da seita Qingling, Luan Onshan. Neste momento, ela está entediada acariciando o adorável Tanuki em seus braços. De repente, uma vibração veio de seu peito. Luan Onshan, impaciente, colocou o Tanuki de lado. Ela retirou uma tábua de jade de um abismo profundo. Desta vez, qual pico está me causando aborrecimento? Luan Onshan, de mau humor, abriu a tábua de jade. Penetrando na consciência, descobriu que era um ícone que ela havia marcado como idiota tremendo. É ele? O que ele quer comigo? Não vai me criticar de novo, vai? As mensagens do passado estão frescas na memória. Luan Onshan realmente não queria abrir essa mensagem. Afinal, esse idiota não consegue dizer nada de bom. 3 frases e ele já está dando lição. É como se toda a seita Qingling dependesse apenas dele. E ela, a digna líder da seita, passa o dia sem fazer nada. Além de não fazer nada, só fica de bobeira. Deixa pra lá. Se eu não responder, esse idiota pode fazer como da última vez. Ele pode correr até o pico do líder e discutir comigo. Luan Onshan franziu levemente as sobrancelhas. Relutantemente, ela abriu a mensagem. E então, ao ver o conteúdo da mensagem, seus olhos se arregalaram de surpresa. Era como se algo a tivesse chocado. Para a imortal Hong do Luan. Ao ver a mensagem, é como se estivéssemos nos encontrando. O tempo passa como um rio. Um dia sem te ver é como 3 outonos. Sem perceber, já se passaram vários anos desde que nos vimos. Por estar preocupado, enviei uma mensagem para você. Tenho muitas coisas que quero dizer. Ai, sobre os velhos tempos, eu em relação à imortal. O Lin se engordou?
Acordos nas montanhas Tianjin indicam que uma caverna de origem pode ter surgido. Por favor, imortal, organize rapidamente os discípulos da seita para que eles possam treinar. Se não fosse pela última frase, ela quase pensaria que essa mensagem era uma declaração de amor. Esse idiota mudou. Ele até me chamou de imortal. Antes ele só me chamava de mestre da seita. Na última vez, ele até me chamou pelo meu nome. Luan Oncha olhou atentamente para a mensagem na tábua de jade. Lábios finos e sobrancelhas arqueadas. Um par de belas pernas balançando. Ela claramente estava de bom humor. Com apenas algumas centenas de palavras, Luan Oncha leu tudo rapidamente. Mas ela ainda não estava satisfeita. Então ela esfregou o rosto. Decidiu assistir mais uma vez. Depois de assistir dezenas de vezes, Luan Oncha decidiu que não podia mais assistir. Ela temia que se tornasse viciada. Esta é a última vez. Luan Oncha olhou fixamente para a mensagem no jade, lendo palavra por palavra. Nesta vez, ela finalmente descobriu o ponto cego. Aili. Isso é um acróstico. Esse cara realmente está se declarando para mim. Isso é realmente uma grande transgressão. Eu sou a líder da seita. E esse idiota é apenas o líder de um dos 6 clãs. O mais jovem verdadeiro senhor da transformação do norte. Parece que não há tanta diferença de status. Ao pensar nisso, Luan Oncha de repente apertou os lábios. Seus olhos mostravam vergonha. Suas bochechas estavam ainda mais ruborizadas. Seu corpo delicado tremia incontrolavelmente. Seus pensamentos estavam voando desordenadamente. Embora ela seja a líder da primeira seita do norte, mas não pratica o caminho do desapego supremo. Ela também anseia por amar e ser amada. Sempre que vê aqueles antigos colegas de classe, que encontraram seus parceiros, e exibem seu amor sem vergonha, ela não consegue evitar de imaginar a si mesma. Mas ela é Luan Oncha, a respeitável quebra do vazio, a soberana do clã Qingling. Quase não há homens no mundo que possam ser dignos dela. Até a aparição desse idiota. Seu talento não é inferior ao dela. E é até mais forte que o dela. Então, no momento em que o viu, Luan Oncha teve a ideia de aceitá-lo como discípulo. Ela acredita que sob sua orientação, esse idiota crescerá rapidamente. E talvez logo se torne um respeitável. Naquele momento, ela poderá naturalmente passar a posição de soberana para ele. Mas esse idiota interrompeu com uma frase. Seu talento ainda é inferior ao meu. Como poderia ser meu mestre? Desde então, o relacionamento dela com ele se tornou muito rígido. Ela nem conseguia se comportar como a mestre diante dele. Esse idiota parecia estar sempre buscando uma comunicação igualitária com ela. Será que tudo isso foi planejado? O motivo pelo qual ela não queria se tornar a discípula dele, e até questionava a identidade da mestre, era tudo por causa de sua admiração por ele. Luan Oncha de repente entendeu. Em um instante, um rubor de vergonha apareceu em seus olhos. Suas bochechas estavam quentes e vermelhas. Até seu pescoço pálido foi afetado. Vermelho como as flores de pêssego em fevereiro. Parecia deslumbrante. Seu coração batia acelerado. Esse idiota! Por que não disse isso antes? E ainda ficou dando voltas. Será que ele iria recusar? Não. Eu preciso ir procurá-lo. Pensando nisso, Luan Oncha não hesitou mais. Respondi diretamente com o jade de comunicação. Tudo bem. Vou aí te encontrar esta noite. Ao ver esta mensagem, meu coração deu um salto. Depois de pensar um pouco, editei no jade. Desculpe, princesa do grilo vermelho. Estou ocupado ensinando meu discípulo agora. Mude isso. Eu fui rejeitado. A princesa do grilo vermelho olhou para a mensagem com um olhar sombrio. Seus dedos delicados estavam tremendo. Uma frustração inexplicável tomou conta de mim. Era como se eu tivesse caído do céu para o inferno em um instante. Essa profunda sensação de fracasso era algo que ela nunca havia experimentado. A névoa em seus olhos parecia prestes a rolar pelas suas bochechas. De repente, sua expressão de repente se tornou sombria. Deixou as lágrimas caírem. Com um tom melancólico, disse: Não tem problema não gostar de mim. Eu vou amarrá-lo. Amarrado na cama. Assim, mesmo que eu não consiga conquistar seu coração, também posso ter o corpo dele. Ele é meu. Para sempre será. Depois de falar, ela estendeu a mão e limpou as lágrimas do rosto. Colocou na boca e lambeu. Seus olhos brilhavam intensamente. Parecia doente e louco. Naquele momento, na embarcação espiritual. Mestre, isso está certo? Liu Huyan perguntou.
Eu balancei a cabeça e disse: ainda está muito devagar. Um pouco mais rápido. Liu Huyan segurava o leme. Perguntou sem entender: mestre, por que está tão ansioso para voltar ao clã? Com certeza não posso dizer que tenho medo de encontrar Luan Hongxuan. Expliquei rindo. O mestre teve algumas percepções, mas não é muito conveniente cultivar na embarcação espiritual. Isso é a verdade. Nesta vez, a caverna de Qiuan trouxe muitas recompensas. Já decidi que, ao voltar, vou entrar em reclusão. Não sairei até alcançar o estágio de transformação divina. O coração do mestre em busca do dom é como o de uma criança. O discípulo realmente admira isso. Liu Huyan levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de reverência ao olhar para seu mestre. Aos olhos dela, até mesmo as estrelas no céu não se comparam à grandeza de seu mestre. A lua brilha junto com o mestre, iluminando a eternidade. No dia seguinte, no Palácio das Nuvens Púrpuras, depois de ter tudo organizado, anunciei aos discípulos que entraria em reclusão. O que me surpreendeu foi que, desta vez, a relutante era Xiao Youxu e não Vanyer. Até mesmo Shen Youxu foi arrastada para fora do grande salão por Vanyer. Antes de ir, o olhar triste e lamentoso de Xiao Youxu me fez arrepiar. Isso me deixou confuso. Não será que Vanyer e Xiao Youxu chegaram a algum acordo em particular? Embora eu tivesse algumas suspeitas, ainda assim, sentia que deveria estar pensando de forma errada. Afinal, Vanyer é uma ciumenta. Como poderia ser que ela não aguentasse nem meia hora? Estava pensando em buscar ajuda externa. Mesmo que fosse buscar ajuda externa, deveria procurar uma guerreira como a discípula mais velha, que é versátil tanto em ataque quanto em defesa. Caso contrário, ambos seriam como frangos que se desmancham ao serem tocados. Parece que não faria diferença. Pensei e repensei, mas não consegui entender. Decidi simplesmente reprimir esses pensamentos confusos por enquanto. Primeiro, preciso romper o estágio de transformação divina. Só assim terei a qualificação para me tornar um jogador. Ao pensar nisso, não hesitei mais. Imediatamente, engoli a pílula sagrada devolvida pelo sistema. Num instante, uma infinidade de energia vital fluiu loucamente para meu Dantian. No meio de um estrondo vibrante, minha pílula de ouro se despedaçou. Então, comecei a condensar o bebê da minha alma primordial. Não sei quanto tempo se passou. Com uma onda de névoa roxa surgindo, meu Dantian se transformou em um palácio roxo. Em quase um instante, minha alma se partiu no centro da minha testa. Uma luz ofuscante rompeu, revelando uma nova entidade. O de 3 polegadas de altura se condensou e formou. O estado de condensação do foi alcançado, mas sob a influência do santo pílula de chamas eternas. Meu nível ainda está crescendo de forma constante. A condensação do atingiu o 2º nível, até que o estado de condensação do chegasse ao 3º nível. Somente então a energia da pílula de chamas eternas foi completamente esgotada. Neste momento, eu olhei para dentro. Eu vi que meu condensado parecia diferente do que os cultivadores comuns condensam. Meu corpo inteiro parecia irradiar uma terrível intenção de matar, como se fosse feito de ouro vermelho. Parecia possuir um poder supremo capaz de destruir o céu e a terra. 3 polegadas de corpo dourado. No livro original, ele é o jovem imperador imortal que domina o mundo. Nenhum deles havia se condensado. Pudesse ver por isso. Meu poder de combate agora é assustador, mas eu sinto que ainda não é o suficiente. Então, uma ideia surgiu em minha mente, atraindo o meu núcleo espiritual para começar a absorver os materiais espirituais do mundo ao redor. No momento seguinte, meu cultivo começou a aumentar drasticamente novamente. Nível 5 de condensação do núcleo. Até alcançar a perfeição na condensação do núcleo, faltava apenas um passo para a transformação divina. E eu não parei nesse momento. Mas, com determinação, eu absorvi os materiais espirituais do mundo a uma velocidade ainda mais aterrorizante. A imensa energia espiritual dentro de mim estava agitando e colidindo contra as correntes da transformação divina. Ao mesmo tempo, o céu e a terra do clã Qingling mudaram de cor. A energia espiritual de cada pico estava fluindo em direção ao pico das nuvens roxas. Mesmo com a presença do arranjo de coleta de espírito, não era possível resistir a essa tendência. No vazio, várias poderosas consciências divinas estavam se comunicando. Todos são os mestres das 36 montanhas. Eles pensaram e repensaram, mas não conseguiram descobrir qual discípulo do pico da nuvem roxa. Afinal, qual discípulo quebrou a barreira da transformação divina? No pico do trovão celestial, o verdadeiro homem de 1000 toneladas.
Com um olhar sombrio, ele olhou na direção do pico da nuvem roxa. Sentindo aquela pressão espiritual aterrorizante, ele murmurou para si mesmo: mais uma transformação divina. Irmão discípulo Ji, você realmente tem um grande talento. Mas não se preocupe. Quando eu dominar completamente o clássico demoníaco da refinagem de ossos, não apenas você, todos os discípulos do pico da nuvem roxa se tornarão os meus recipientes. Queque. Ele se virou e entrou na sala secreta. Não muito depois, um grito angustiante ecoou. Não faça isso. Mestre, eu sou seu discípulo. No pico do líder da seita. A cigarra vermelha voou para o alto, olhando na direção do pico da nuvem roxa. Sentindo essa energia, sempre pareceu estranhamente familiar. De repente, o olhar se fixou. Como isso é possível? Os olhos de Luan Onchan brilharam. Seu rosto bonito exibiu uma expressão extremamente complexa. Ela murmurou para si mesma. Da última vez, quem quebrou o estágio de Jiedan foi ele também. Ele perdeu todo o seu cultivo e eu nem sabia. Eu realmente falhei em meu dever. As pestanas de Luan Onchan piscavam levemente como um leque. Então, ele confessou para mim também por causa da perda de seu cultivo. De repente, percebi e enfrentei meus próprios sentimentos. E quando eu sugeri ir procurá-lo, aquele idiota me rejeitou. Porque não queria que eu visse seu lado frágil. Ao pensar nisso, os olhos de Luan Onchan ficaram vermelhos. No centro do pico de nuvens púrpuras, Liu Huyan olhou para o fenômeno com um olhar confuso. O mestre vai quebrar o estágio de Huashen. Não sei se ainda vou ser envenenada. Sito Vanher estava em um estado de distração. O mestre logo vai recuperar seu poder. Isso não significa que seu corpo se tornará ainda mais aterrorizante? Será que eu consigo aguentar? Neste momento, ela tinha 1000 pensamentos em sua mente. Aos seus ouvidos, ainda vinha de vez em quando o barulho de Shen Oushu. Vanher, soltei-me rápido. Eu também quero ver o fenômeno celestial da transformação divina. Você ouviu? No pior dos casos, eu vou te dar o disco de gravação. Caso contrário, você vai se arrepender. Eu com certeza vou contar para a irmã mais velha. Shen Oushu queria dizer mais alguma coisa, mas viu Vanher acenar levemente com a mão. A corda mágica já havia se soltado e voltado para a mão de Vanher. Em seguida, viu Vanher sorrir de forma sedutora e abrir levemente os lábios. Irmã mais velha, eu decidi te ajudar. Eu decidi ajudar você com o mestre. Shen Oushu, ao ouvir isso, arregalou os olhos bonitos. Perguntou com surpresa. Sério? Então, de repente, seu rosto mostrou confusão. Por que você de repente mudou de ideia? O que mais poderia ser? Até macacos sabem que não podem vencer sem ajuda. Sito Vanher olhou para Shen Oushu com um brilho nos olhos e um sorriso radiante. Claro que é porque nós duas somos como irmãs. Se eu não ajudar você, quem eu ajudaria? Você me amarrou há pouco. Não é assim que se pede um disco de voz segurando uma vara. Shen Oushu lançou um olhar para ela. Não acreditava nas bobagens de Sito Vanher. Apenas diga se você está se divertindo ou não. Ah, você e suas ideias malucas. Se você disser mais uma coisa assim, eu vou te dar uma chicotada. O rosto de Shen Oushu ficou vermelho enquanto ela se lançava em direção a Sito Vanher. Depois de uma brincadeira, Shen Oushu caiu exausta sobre a cama. Ela estava ofegante. Por outro lado, Sito Vanher também estava com o rosto corado. Mas apenas o peito se movia levemente. Se ela é uma novata fraca em combate, então Shen Oushu tem apenas 3 pontos de poder de combate. Sito Vanher olhou para Shen Oushu ao lado e decidiu contar a verdade. Irmã mais velha. Na verdade, é porque eu realmente não consigo lidar com o mestre. Então, tive que te procurar. Ao ouvir isso, Shen Oushu franziu a testa. Ela se sentou na cama e olhou para Sito Vanher. O que significa não conseguir lidar? O mestre é muito severo? Irmã mais velha número 3. Você não acha que ser um cavaleiro é fácil, certo? Eu só tive uma grande vitória na primeira vez. Depois, em cada vez, fui derrotada, deixando armadura e choro. Sito Vanher mostrou um semblante de vergonha. Não se preocupe, irmã mais nova. Agora, tenho uma irmã mais velha para te ajudar. Garanto que vou fazer o mestre se comportar. Shen Oushu estava com uma expressão confiante. Neste momento, no Palácio de Nuvens Roxas, eu estava sentado em uma almofada, sentindo minha própria essência espiritual. No fundo, me sentia satisfeito. Acredito que mesmo que ele estivesse no auge, ainda não seria meu adversário. Mas agora já consumi tudo que consegui do meu discípulo.
Os recursos espirituais que consegui estão esgotados. Parece que, para avançar ao nível de respeitável, ainda preciso trabalhar duro. Eu suspirei interiormente. Justo quando isso aconteceu, ouvi batidas na porta. Mestre, você está envenenado? A voz suave e delicada de Liu Huyan veio de fora do palácio. Ao ouvir isso, não pude evitar de me tensionar. Como poderia estar envenenado todos os dias? Eu respondi. Huyan, entre e fale. Liu Huyan entrou apressadamente e se aproximou. Mestre, você está bem? Estou com algumas coisas, mas não é nada sério. Eu consigo aguentar. Eu franzi a testa e disse. Mas Liu Huyan estava com um tom muito sério. Mestre, você realmente não se preocupa com sua saúde, embora você tenha recuperado seu cultivo e esteja forte. E se você acabar se perdendo novamente? Então, rápido, deixe o discípulo te examinar cuidadosamente. Enquanto falava, Liu Huyan já havia tirado minhas roupas completamente. 2 horas depois, as bochechas frias de Liu Huyan estavam tingidas com um rubor indelével. Seus olhos tímidos repousavam em meu abraço. Mestre, sua toxina deve ter sido desfeita, certo? Foi desfeita. Graças a Huyan por ser atenciosa comigo. Caso contrário, realmente poderia haver consequências. Estendi a mão e apertei levemente a bela bochecha de Liu Huyan. Liu Huyan fechou levemente os olhos e suas pestanas tremularam. Era como um gatinho acariciado, emitindo um leve som, olhando para o discípulo mais velho que sempre se mostrava distante, revelando uma postura tão obediente. Meu coração, traidor, falhou várias batidas. Mestre, você não deveria começar a treinar novamente? Liu Huyan levantou os olhos e perguntou. Na verdade, não estou tão apressada. Eu inclinei a cabeça e toquei levemente os lábios de cereja de Liu Huyan. Se ela acabou de se livrar do veneno, então deixei-a ir. Eu também sou um pouco desprezível. Não se preocupe, mestre. O senhor não precisa se preocupar com os sentimentos do discípulo. O discípulo pode entender o mestre. Embora Liu Huyan estivesse completamente encantada, ainda assim, ela se levantou do colo do mestre. O discípulo se despede. Se ficar envenenado durante o treinamento, lembre-se de me avisar imediatamente. Depois de falar, ela sorriu suavemente. Arrumou seu vestido e estava prestes a sair. Mas, ao tocar o chão, suas pernas fraquejaram. Com as sobrancelhas levemente franzidas, quase perdeu o equilíbrio. Felizmente, eu fui rápido. Eu a segurei pela cintura. Mestre, o senhor ainda precisa se livrar do veneno? Os olhos de Liu Huyan brilhavam como águas tranquilas no outono. Ao ouvir isso, meu pequeno irmão imediatamente ficou animado. Estava prestes a falar quando viu o sorriso encantador de Liu Huyan. O discípulo estava apenas brincando com o mestre. O mestre está ficando cada vez mais severo. O discípulo precisa voltar rapidamente para fazer um avanço. Caso contrário, o discípulo não conseguirá resolver o veneno do mestre sozinho. Liu Huyan terminou de falar e imediatamente se levantou, saindo com leveza. Apenas. Os passos ainda estavam um pouco instáveis. Com o passar dos dias, o tempo voou. No Palácio das Nuvens Púrpuras, eu lentamente abri os olhos. Após dias de intenso treinamento, meu cultivo já havia alcançado o 3º nível do reino da transformação espiritual. Essa velocidade de cultivo, se outros cultivadores soubessem, ficariam completamente atordoados. Ficariam de boca aberta. Mas, na minha opinião, isso é um pouco lento, porque eu tenho uma intuição vaga de que no futuro não enfrentarei apenas o protagonista, Long Yaotian. Portanto, não há motivo para orgulho ou vaidade. O 3º nível do reino da transformação espiritual ainda está longe de ser suficiente. De repente, o talismã de comunicação na minha cintura começou a vibrar. Eu retirei o talismã e, ao focar minha mente, olhei. Caramba! Tudo era de Zhuo Wonshan, o líder da seita. Fiquei imediatamente surpreso. Será que a seita está enfrentando algum grande problema? Apressei-me em abrir a mensagem. Kaiji Boshan, você saiu da reclusão? Por que você não me respondeu? Estou bravo. Apenas me responda, por favor. Estou doente. Que doença? Uma doença que você vai morrer se não responder. Você não está em reclusão de novo, está? Seu idiota. Por que você está se esforçando tanto para treinar? Eu olhei para uma parte da mensagem enviada por Zhuo Wonshan. Não pude evitar de cair em profunda reflexão. O pequeno irmão, no entanto, começou a protestar. Parecia querer ter uma discussão profunda com Zhuo Wonshan. Nesse momento, finalmente vi uma mensagem recente de Zhuo Wonshan.
Estou extremamente ocupado. Estou tão sobrecarregado que estou perdendo a cabeça. Quando você vai sair da reclusão para me ajudar? Ah, era isso que queriam, que eu dividisse os assuntos da seita. Eu respirei aliviado. Editei rapidamente uma mensagem. Já saí da reclusão. O que o líder da seita precisa para se sentir melhor? Neste momento, no Palácio Kindling, Luan Onchan vestia um vestido vermelho. O decote apertado realçava seu busto. Havia uma sensação de opressão no ar. Sua cintura era fina como um salgueiro. Suas curvas eram cheias como a lua cheia. Quando ouviu a vibração do talismã de comunicação, ela saiu apressadamente do salão dos fundos. Seus passos eram como ondas, chamando a atenção de forma extraordinária. Deixe-me ver que mensagem aquele idiota respondeu. Luan Onchan abriu o talismã com entusiasmo. Quando viu a mensagem da seita, seus olhos se fixaram. Esse idiota! Não é como se estivéssemos convocando uma reunião dos líderes. Por que me chamar de líder da seita? O pequeno espírito de estimação, Xiaolua, miou algumas vezes ao lado. O significado geral é que não te chamam de líder da seita. Deveríamos te chamar de esposa? Ao ouvir isso, Luan Onchan ficou visivelmente feliz. Deu um tapinha na cabeça de Xiaolua. Esse título de senhora é bom. Afinal, Xiaolua, você me entende. O que eu deveria responder? Hesitei por um bom tempo antes de responder. Finalmente saí da reclusão. Para comemorar sua nova conquista no reino da transformação espiritual, eu preparei um presente para você. Veja quando é conveniente para eu te entregar. Presente. Meu olhar se fixou nas duas palavras da mensagem. Se eu aceitar este presente, deve contar como receber algo em troca, certo? Pensando nisso, respondi rapidamente na tábua de comunicação. Estou livre agora. Senhor do clã, venha aqui. Aproveite para estudar mais a fundo os assuntos importantes do clã. Ao ver esta mensagem, Luan Onchan quase se levantou do assento. Seu rosto bonito corou com uma alegria incontrolável. Xiaolua, você acha que eu posso usar este vestido? Vamos trocar por algo um pouco mais revelador, para deixar aquele idiota encantado. Momentos depois, um arco-íris vermelho voou em direção ao pico das nuvens roxas. No Palácio das Nuvens Roxas, eu estava sentado em um trono de jade branco. Minha expressão, no entanto, não estava tão calma como de costume, mas estava cheia de constrangimento. A razão era simples. Era porque havia uma mulher vestida com um vestido vermelho sentada no apoio de braço. A mulher tinha um corpo naturalmente sedutor. Sua figura era excelente. O vestido longo era extremamente justo. Seus quadris cheios estavam pressionados contra o apoio de braço do trono de jade. Isso desenhava uma lua cheia vermelha, porque estava realmente muito perto. Um leve perfume da mulher pairava na ponta do meu nariz. Isso tornava difícil para mim manter a calma. O pequeno irmão estava ainda mais confiante e ansioso para tentar. A fada da cigarra vermelha. Que tal você sentar aqui? Não. Eu gosto de ficar assim sentado, confortável e relaxado. A cigarra vermelha me pressionou de volta quando eu tentei me levantar. Observando sem pudor o belo rosto à minha frente, um traço perigoso passou pelo olhar. Os lábios perfumados se abriram levemente. E a castor que você mencionou? Está cultivando a terra. Se a fada da cigarra vermelha precisar, eu posso chamá-la. Posso tocar? A cigarra vermelha disse casualmente. Claro que pode. A fada da cigarra vermelha pode tocar quando quiser. Pode tocar o tempo que quiser. Eu não achei nada estranho. Afagar um castor deve ser igual a afagar um gato. Mas no instante seguinte, o movimento da cigarra vermelha me fez estremecer. Vi que o braço dela, como um talo de lótus, se apoiou ao meu lado. Ela acariciou meu rosto com os dedos e deslizou para baixo, pousando sobre meu peito. Senti uma formigação instantânea na região inferior. Estava prestes a falar. Fada, por favor, tenha respeito. Mas, para minha surpresa, aquela mão jovem parecia querer mais. De repente, foi diretamente em direção ao fundo. Estava prestes a se enroscar com meu pequeno irmão. Neste momento, Luan Onchan já estava me apalpando. Eu rapidamente gritei, fada, por favor, se controle. Se eu deixasse ela continuar assim, meu corpo ainda não poderia deixar de reagir. O que eu estou me controlando? Não foi você quem me deixou tocar à vontade? Luan Onchan piscou os olhos. Fingindo estar irritada, disse. Ao ouvir isso, eu fiz uma expressão séria. Eu pensei que a fada Onchan queria tocar no castor, mas minha aparência séria só estimulou ainda mais o espírito brincalhão de Luan Onchan.
Ela se apoiou em mim e com os dedos levantou meu queixo suavemente. O que há de tão interessante em tocar um castor? O que eu realmente quero tocar é você. Se os discípulos ousassem fazer isso comigo, eu com certeza já teria tomado providências. Mas agora, estou diante de Luan Onchan, nomeada de deusa, na verdade é uma bruxa. Muito astuta. Afinal, o antigo proprietário a ofendeu gravemente. E se for uma armadilha? Então tudo o que eu construí com tanto esforço não seria destruído de uma só vez? Portanto, decidi esclarecer primeiro o verdadeiro objetivo da bruxa à minha frente. Assim, fiz uma expressão de verdadeiro mestre ofendido e franzi a testa. Deusa da cigarra vermelha. Vamos falar de assuntos sérios. Que assuntos sérios? Ah, é verdade. Você está falando do presente que preparei para você, certo? Está bem aqui comigo. Pode ser visto à primeira vista. A deusa da cigarra vermelha se aproximou do meu ouvido enquanto falava. Sua respiração era suave como orquídeas. Seus olhos tinham um toque de diversão. Eu me esforcei para manter meu pequeno irmão calmo. Contendo a respiração, olhei para cima ao longo do abismo. Então vi que no pescoço pálido da deusa da cigarra vermelha havia um pingente de jade em forma de espada. Isso é, eu disse que poderia ser visto à primeira vista. Nos olhos de Luan Onchan, uma expressão astuta brilhou. Ela levantou a mão, retirou o pingente em forma de espada e me entregou. Este é o método de cultivo da minha família, os Luan. Agora eu te dou. No momento em que peguei o pingente, um som de notificação do sistema ecoou na minha mente. Luan Onchan concedeu ao anfitrião a técnica de espada de nível celestial. A técnica da espada do Senhor Celestial. Ativar retorno de golpe crítico multiplicado por 10.000. O clássico da espada do caos antigo. Ao olhar para a descrição do sistema, meu coração estava cheio de alegria. Para o meu discípulo mais filial e atencioso, eu sempre sinto que devo algo. Com este clássico da espada, eu poderei orientar a técnica de espada da Yanir com mais frequência. Justo quando eu ia guardar o pingente, Luan Onchan de repente me interrompeu. Não guarde ainda. Este pingente possui uma restrição da minha família, os Luan. Se você tentar cultivá-lo imprudentemente, pode ser ferido pela restrição. Embora eu não tivesse a intenção de cultivar. Mas, para não levantar suspeitas, ainda assim perguntei. A senhorita Onchan tem algum método para quebrar isso? Claro que sim. Só precisa deixar meu sangue cair no jade. Dizia isso. Luan Onchan aproximou seus dedos delicados como cebolinhas da minha boca, sentindo o aroma suave que vinha de suas pontas dos dedos. Eu olhei fixamente e disse: Senhorita Onchan, qual é o significado disso? Eu tenho medo da dor. Luan Onchan piscou levemente os cílios. Com um sorriso sedutor, disse. Eu fiquei completamente confuso. Senhorita, é possível não precisar morder? Só precisa usar um pouco de poder mágico para fazer o sangue sair. Não pode. Isso é um ritual. Somente o sangue que sair de um dedo cortado deve cair no jade. Só assim poderá quebrar a restrição. Luan Onchan se esforçou para encontrar essa justificativa. Sem alternativa, só pude concordar. Afinal, Luan Onchan me devolveu o clássico da espada antiga. Como um homem que valoriza a gratidão. Vamos satisfazê-la um pouco. Então eu mordi. Morda. Luan Onchan fechou os belos olhos. Quando sentiu seus dedos sendo envoltos por um calor suave, as bochechas de Jade se tingiram instantaneamente de um tom pêssego. No instante seguinte, com a leve dor vindo da ponta dos dedos, o corpo delicado de Luan Onchan estremeceu. Em suas bochechas rubras, de repente, surgiu um desejo doentio. Ela olhou para o homem à sua frente que a mordia com um olhar confuso. Seu coração não conseguia parar de palpitar. Você gosta do sabor do meu sangue? Ao ouvir isso, eu imediatamente me surpreendi. Neste momento, finalmente tive certeza. A fada Onchan não estava interessada no que parecia, mas sim na conexão entre nós. Os olhos sedutores de Luan Onchan fixaram-se à frente. Um rosto tão bonito que a fazia sentir-se cheia de primavera. Ela mordeu levemente os lábios e disse: Parece que deve gostar muito. Caso contrário, não ficaria segurando sem soltar. Eu fiquei um pouco surpreso e rapidamente soltei a boca. Desculpe, Princesa Onchan. Eu me distraí um pouco. Não tem problema. Vamos primeiro quebrar o selo. Onchan se inclinou e se aproximou de mim. Neste momento, a bela cena à minha frente me deixou novamente atordoado. Por que você está parado? Se não apertar, o ferimento vai cicatrizar. Você ainda quer morder mais uma vez? Onchan colocou o dedo na palma da minha mão.
Seus belos olhos brilhavam com um brilho provocador. Eu me esforcei para controlar o instinto do meu corpo. Apertando o dedo de Onshan, eu pressionei. Uma gota de sangue caiu sobre o jade, com um brilho branco piscando. O jade emitiu um leve som de rachadura. Princesa Onshan, assim deve estar bom, certo? Eu suspirei aliviado e perguntei. Não pode. A luz nos olhos de Luan Onshan cintilou. Sem esperar minha resposta, ela levantou suas longas e belas pernas. Com um giro, ela me pressionou para baixo. Ela se inclinou sobre mim, esfregando-se de baixo para cima. Seus dedos levantaram suavemente meu manto. Seus lábios de cereja exalavam um perfume ao meu ouvido. Você me mordeu há pouco. Agora é minha vez de te morder. Neste momento, eu me sentia como um jovem herói sendo provocado por uma feiticeira ao entrar no mundo das artes marciais. Meu cérebro travou e eu rebati instintivamente. A conta não se calcula assim. Foi você quem me pediu para te morder. Oh! O que você diz parece fazer sentido. Então, como compensação, eu deixarei você me morder mais uma vez. Onde você quer morder? Ao ouvir isso, minha cabeça ficou ainda mais confusa. É assim que se conta? Mas Luan Onshan não tinha intenção de me deixar escapar. De repente, ela ergueu o peito, causando uma onda de comoção. Você olhou isso 78 vezes há pouco. Você está querendo dizer que... Eu olhei surpreso para a ousada e provocativa Luan Onshan. Ameaçou. A fada Onshan. Você me provoca assim. Vai se dar mal. Luan Onshan apenas deu de ombros levemente, olhando para mim de cima. Seus olhos estavam cheios de diversão. Eu não acredito. A menos que você me deixe ver. Neste momento, não consegui mais controlar a agitação do meu pequeno irmão. Se eu não agir agora, não serei mais homem. Então, não perdi mais tempo. Estendi a mão diretamente para abraçar sua cintura fina e me inclinei para atacar. Quem poderia imaginar? Justo nesse momento crítico, Luan Onshan de repente colocou a mão nos meus lábios, dizendo que você gosta de mim, e que nesta vida você pertence apenas a mim. Eu deixarei você continuar. Neste momento, minha mente estava confusa com a agitação do meu sangue, repetindo ansiosamente as palavras de Luan Onshan. Eu gosto de você. E vou gostar para o resto da vida. Nesse momento, memórias com meus discípulos surgiram de repente na minha mente. Isso também me fez ficar um pouco mais alerta. Minhas palavras pararam abruptamente. Por que você não continuou a falar? A bela Luan Onshan estreitou os olhos levemente. Eles brilhavam com um brilho perigoso. Eu disse com sinceridade. Fada, eu gosto de você. Mas eu não posso pertencer apenas a você por toda a vida. No fundo, eu estava calculando. Que piada! Como eu poderia desistir de todo o jardim por uma única flor vermelha? Por quê? Por que não pode ser só meu? Você não quer? Luan Onshan franziu a testa imediatamente. Sua expressão estava extremamente descontente. Mas eu não me deixei abalar. Com um olhar firme, eu disse. Desculpe. Fada Onshan. Eu vou te dar mais uma chance. Fale bem. Neste momento, os olhos de Luan Onshan estavam cheios de frieza. O tom é frio e severo. Eu balancei a cabeça, com uma expressão calma. Mais uma vez, 10.000 vezes. É tudo assim. Muito bem, você está ótimo. Você realmente me irritou. Eu vou fazer você pagar por isso. No rosto de Luan Onshan, uma expressão fria e severa surgiu. A cor de seus olhos refletia uma loucura. Eu também estou bastante impotente neste momento. Eu não queria ofendê-la. No entanto, o amor dela é muito dominador. O que eu mais não posso aceitar é ser possuído. Embora eu não saiba que preço terei que pagar, mas por causa dos meus discípulos, tudo vale a pena. Ao me ver, ainda com uma aparência de resistência até a morte, o rosto de Luan Onshan imediatamente se tornou sombrio e aterrador. Ela soltou suavemente sua mão de jade. A saia vermelha escorregou de seu ombro. Em seguida, ela agarrou meu pulso e me prendeu firmemente no apoio. Eu fiquei levemente surpreso e estava prestes a resistir. De repente, uma onda de turbulência surgiu à minha frente. No próximo instante, minha boca foi preenchida com aquele grupo de jade elástico. Este é o preço de me ofender. Luan Onshan se inclinou e ficou bem perto de mim. Sua respiração sussurrava em meu ouvido. Seu tom era como uma faca envenenada. E eu, com um olhar atônito, fiquei paralisado no lugar. Minha garganta se movia, querendo dizer algo. Mas, com a boca entupida, eu hesitei em falar. Só pude suportar em silêncio o preço de desafiar Luan Onshan. Luan Onshan me olhava de cima. Você deve estar se sentindo muito mal agora.
Afinal, não pode fazer nada. Só pode olhar impotente. Mas não pode colocar na boca. Então, o preço é isso. Eu não consigo pensar de jeito nenhum. Luan Oncha entraria no jogo para me forçar a ceder. Então, lutando para falar, eu disse: bem, não está tão ruim. Minha energia rapidamente se acalmou. Luan Onchan riu ao ouvir isso. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Você realmente é o maior idiota do mundo. Será que eu não vou fazer nada? Mas eu sou mais teimoso que um pato. O que você pode fazer contra mim? Hehe. Eu posso fazer muitas coisas. Como isso, por exemplo. Enquanto falava, Luan Onchan já se inclinou lentamente. Começou uma disputa verbal com meu pequeno irmão. Meia hora depois, Luan Onchan levantou os lábios levemente inchados. Com um tom indignado, disse: eu tenho muitos cumprimentos como este. Se você não se render, então venha devagar. Uau! Isso é simplesmente uma tortura terrena. Fiquei sem palavras por dentro. Perguntei curiosamente: posso perguntar, deusa? De onde você aprendeu tudo isso? Luan Onchan, ao ouvir, fez uma expressão orgulhosa. Algumas coisas eu aprendi em livros. Ainda tem coisas que eu mesmo estou pensando. Ao ouvir isso, imediatamente olhei para Luan Onchan com admiração. A imortal realmente é inteligente. Até isso ela consegue aprender sozinha. Eu admiro de coração. Luan Onchan ficou um pouco envergonhada com os elogios. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Não é nada. Na verdade, eu sou muito burro. Se você pudesse se submeter, eu não precisaria pensar por conta própria. E você também não estaria tão mal. Mal. Eu não estou nada mal agora. Eu sorri calmamente e disse. Luan Onchan olhou para mim com surpresa. Sua energia se acalmou tão rápido. Sem a minha permissão. Você ainda se atreve a se acalmar. Ao dizer isso, ela estava prestes a continuar a me atacar. No entanto, de repente, eu a virei e a pressionei para baixo. Os olhos de Luan Onchan estavam cheios de incredulidade. Como você se libertou? Eu sorri de forma maliciosa e disse. A imortal Onchan realmente me subestimou. Na verdade, eu nunca fui reprimido. O motivo de eu cooperar com você é apenas para ver que truques a imortal ainda tem. Ao ouvir isso, os olhos de Luan Onchan se encheram de lágrimas. O olhar que antes era louco e obsessivo agora se tornará fraco e desamparado. Então, como você pretende me tratar? Olhando para Luan Onchan, que parecia uma jovem mulher humilhada, eu também fiquei um pouco confuso. Essa mudança é realmente drástica. Então, fiz uma pose feroz e disse: o que você acha? Quem diria que Luan Onchan choraria ainda mais? Com lágrimas como flores de pera, ela era de partir o coração. Não parecia em nada com uma respeitável. Ao contrário, parecia uma bela mulher que havia sido maltratada por um canalha. Não é? Onde foi parar a sua postura de louca sedutora de antes? O estado de Luan Onchan neste momento me deixou um pouco sem saber o que fazer. Só pude pegar um lenço e limpar as lágrimas do rosto dela. Disse para acalmá-la: está bem, princesa Onchan. Eu não vou fazer nada com você. Não chore mais. Se alguém ver, com certeza vai dizer que eu não respeito os mais velhos e não sei a diferença entre respeitar e ser respeitado. Não é verdade? Você não se submete a mim. Você é quem não respeita os mais velhos. Vê as leis entre as seitas como se não existissem. A princesa Onchan, com um olhar triste e adorável, disse. Quando vi que ela parou de chorar, respirei aliviado. Falei seriamente. Princesa Onchan, eu sei que você tem um amor sincero por mim. Eu também estou apaixonado por você. Mas eu não posso ser apenas seu. Você entende? Eu não entendo. Você me tratou assim há pouco. Você precisa ser responsável por mim. A princesa Onchan mordeu os lábios. Aquela expressão de mágoa nos olhos, combinada com seu rosto levemente maduro, tornava-a ainda mais digna de compaixão. Isso não pôde deixar de despertar uma onda de emoções no jovem. Eu rapidamente forcei isso para baixo. Disse de forma constrangedora fada da cigarra vermelha. Eu estava em uma posição passiva antes. Luan Onchan me olhava com expectativa. Sua voz estava cheia de teimosia. Então eu serei responsável por você. Você pertence apenas a mim. Vendo que Luan Onchan estava prestes a cair em uma emoção obsessiva novamente, eu achei que não podia continuar nesse assunto. Então eu forcei a mudança de assunto. Fada Onchan, eu acho que deve haver espiões do caminho demoníaco na seita. Quem diria que Luan Onchan simplesmente tapou os ouvidos? Não gosta de ouvir. O que a fada gosta de ouvir? Eu disse,
sem opções. Luan Ongshan olhou para mim ao ouvir isso. Seus lindos olhos piscaram levemente. Sua voz transparecia um pedido. A menos que você aceite um pequeno pedido meu. Desde que não me peça para ser apenas sua. Posso aceitar qualquer pedido. Eu murmurei internamente e perguntei em voz alta. O pedido da deusa é: me beije, marca registrada. Quero aquele beijo que afoga a pessoa. Tem que ser sincero. Luan Ongshan, com os cílios piscando timidamente, disse. Ao ouvir isso, parei de falar bobagens. Um homem de honra fala, mas não age com violência. Fui direto até Luan Ongshan e segurei seu rosto. Estava prestes a me inclinar para beijá-la quando ouvi a voz suave e sedutora de Luan Ongshan. Tem que ser sincero. Claro que tem que ser aqui. Enquanto falava, já havia pegado minha mão e colocado sobre as montanhas. Neste momento, não consegui mais conter a agitação dentro de mim. A peguei pela cintura e a ergui. Virei-me e fui em direção ao salão dos fundos. 3 horas depois, Luan Ongshan já havia praticado as 36 formas do método com que aprendeu sozinha. 2 vezes em mim. Mesmo com seu nível de cultivadora, ela já não conseguia mais suportar. Após ajustar sua respiração, foi então que me entregou um antigo talismã que estava na cintura. Eu acho que o pico do trovão tem problemas. Vai investigar isso em meu nome. Depois de falar, ela arrumou um pouco seu vestido bagunçado. Levantou-se e caminhou em direção à saída do palácio. Ao sair do palácio da nuvem púrpura, ela não partiu imediatamente. Em vez disso, transformou-se em um feixe de luz roxa e voou em direção ao Lago do Coração do Céu. Parou na única saída do Lago do Coração do Céu. Olhou ao redor e não percebeu nenhuma sombra de pessoa. Só então, aliviada, colocou o disco de gravação que estava em sua cintura. Jogou-o em um lugar bem visível. É de conhecimento geral. Shen Youxu não consegue esconder nada. Assim que ela descobrir esse disco de gravação, com certeza irá espalhar a notícia. A identidade de mestre da verdadeira eu ficará confirmada. Quando chegar esse momento, quem ousar ter intenções gananciosas em relação a Ji Lang, eu poderei agir e ninguém poderá contestar. Ji Lang, você só pode pertencer a mim. Luan Ongshan mordeu o lábio. Com um olhar profundo, contemplou o palácio da nuvem púrpura por um momento. Foi assim que a transformação em arco-íris se despediu. Eu observei a soberana fria e elegante balançando sua figura graciosa. A silhueta que se afastava. Um sentimento de resignação e reflexão encheu meu coração. Isso se encaixa na categoria de viver às custas dos outros? Dentro da câmara secreta do Pico do Trovão, o verdadeiro Van Junho tinha os olhos vermelhos como sangue e uma expressão feroz. Ele exalava uma aura estranha. Eu realmente quero comer alguém. De repente, passos apressados ecoaram do lado de fora da câmara. O líder do pico. Não é bom. Jiboda subiu a montanha. Um ancião informou em voz baixa e apressada. O que? As pupilas de Lei Vanjun se contraíram de repente. Seu coração estava ainda mais abalado, como se tivesse sido atingido por um raio. O que significa Jiboda subir a montanha neste momento? Ele sabia muito bem em seu íntimo. Lei Vanjun apertou os punhos com força e continuou a se advertir em voz baixa. Continue a suportar em silêncio. Tudo deve esperar até que o clássico do demônio da refinaria de ossos seja cultivado até a perfeição. Naquele momento, ninguém no clã Qingling poderá mais me conter. Após acalmar os pensamentos, ele instruiu o ancião do lado de fora. Leve o Sr. Ji para o grande salão e receba-o adequadamente. Eu irei encontrá-lo em breve. Em breve. Lei Vanjun então chegou ao grande salão. Ele me viu sentado na posição de honra, bebendo chá tranquilamente. Ao lado, estava Shen Youxu, que me servia. Um olhar de rancor passou rapidamente por seus olhos. Ele então sorriu de forma subserviente e disse: Irmão Ji, sua presença é uma honra. Peço desculpas por não ter ido recebê-lo pessoalmente. Não sei se o chá do Pico do Trovão é do seu agrado. É aceitável. Eu fechei a xícara de chá e olhei para o verdadeiro Vanjun. Ele olhou para baixo, com um olhar de desprezo. Irmão Lei, você deve conseguir adivinhar o motivo da minha visita hoje, certo? Lei Vanjun sentiu um leve tremor interior. Mas, por fora, ele manteve a compostura. Ele sorriu de forma bajuladora e disse: Por favor, irmão, me informe. Meu olhar indiferente se fixou em Lei Vanjun. Irmão Lei, você tem intimidado os mais fracos na cidade do abismo. Meu discípulo foi injustamente prejudicado. Você deveria me dar uma explicação sobre isso. Ao lado, Shen Youxu ficou sem fôlego ao ouvir. Um par de belos olhos brilhava intensamente. Suas bochechas estavam quentes e seu coração clamava.
Eu amo tanto um mestre tão majestoso e imponente. Não pode ser. Precisamos derrubar o mestre o mais rápido possível. Lei Vanjun amaldiçoou em seu coração e disse com um tom resignado. Não sei que explicação o irmão discípulo Ji precisa. Dívida deve ser paga, e assassinato deve ser compensado com a vida. Já que o irmão mais velho está usando sua força contra os mais fracos. Então eu também preciso fazer o irmão mais velho sentir isso. O gosto de ser esmagado. Assim que as palavras saíram, uma pressão imensa e aterrorizante elevou-se ao redor de seu corpo, como uma montanha desmoronando e a terra se rachando. Como um mar revolto, desabou sobre Lei Vanjun. E neste momento, o rosto de Lei Vanjun estava pálido. Sua alma estava tremendo. Lutando contra o impulso de se ajoelhar, ele gritava em seu interior. Isso pode ser o reino da transformação? Já está quase comparável à pressão do venerável. No próximo momento, eu já dei um passo à frente. Levantei a mão e a bati com força na cabeça de Lei Vanjun. Lei Vanjun mostrou uma expressão de choque e estava cheio de medo. Ele gritou com raiva. Jiboda, você não vai me matar, vai? O que há de errado com isso? Eu desferi um soco. Lei Vanjun foi lançado diretamente para o chão, a mais de 3 pés de profundidade. Neste momento, ele não pôde evitar um grito de dor. Você não pode me matar. Eu sou da montanha do trovão celestial. Se você quiser me punir, deve convocar uma reunião dos líderes da montanha. Caso contrário, seria uma violação das leis da seita. Eu apenas ri desdenhosamente. Em seguida, tirei uma placa do meu bolso. Preste atenção. Esta é a placa do líder da seita. Eu tenho o direito de agir primeiro e relatar depois. A expressão de Lei Vanjun mudou drasticamente. Ele olhou para a placa com uma expressão de choque e incredulidade. O líder da seita realmente te deu a placa. Sim. Assim, matar você não seria uma violação das leis da seita. Enquanto falava, levantei lentamente o punho novamente. Justo no momento em que ia cair, vi Lei Vanjun, que parecia um cachorro morto. Seu corpo estava envolto em uma imensa aura demoníaca. Uma aura estranha e sanguinolenta subiu rapidamente. He. Ji Xiaor, você acha que pode me matar só por isso? Para retribuir a gentileza de me forçar a revelar minha verdadeira forma demoníaca. Como você quer morrer? Lei Vanjun torceu o pescoço e de sua garganta. Ele soltou um som rouco e desagradável, como se um demônio estivesse sussurrando. No entanto, eu não prestei atenção no que ele disse. Em vez disso, perguntei a Shen Youshu, que estava não muito longe. Discípulo, você gravou tudo com o espelho de gravação, certo? Shen Youshu respondeu. Mestre, desde o começo até o fim, eu gravei tudo. Isso é bom. Então, vou começar a matar. Eu assenti satisfeito. A conversa entre mestre e discípulo deixou Lei Vanjun surpreso. O que isso significa? Por que tirar uma foto? Antes que ele pudesse entender o que havia de profundo nisso, um punho envolto em uma imensa força já estava caindo em sua direção. Bum! Acompanhado por um som estrondoso como se o sol estivesse caindo. Lei Vanjun se desfez em névoa de sangue em um instante, juntamente com sua alma, que também foi aniquilada. Neste momento, dentro do palácio Qinglin no pico do Senhor da Seita, uma figura em um vestido vermelho estava encolhida na cadeira principal. Seu rosto bonito exibia um tom doentio de vermelho. Seu pescoço, como jade branco, ondulava como montanhas. Seus dedos brincavam pesadamente em seus lábios. Seus belos olhos revelavam loucura e obsessão. Parecia estar saboreando. Foi então que o talismã de comunicação em sua cintura vibrou intensamente. Luan Ongshan retirou o talismã e disse com satisfação. Este idiota já está pensando em mim tão rápido. Investigue a consciência e abra a mensagem. Senhora do Sumo Sacerdote. Foi confirmado que o líder do Pico do Trovão Celestial, Lei Vanjun, caiu na senda demoníaca. Ele é um espião infiltrado na seita pela senda demoníaca. Os olhos de Luan Ongshan se estreitaram. Ela rapidamente editou e disse. Ji Lang, não faça nada que possa alarmar a serpente. A força de combate de Lei Vanjun certamente aumentará drasticamente após entrar na senda demoníaca. Não age impulsivamente. Espere por mim. Após enviar a mensagem, Luan Ongshan imediatamente se preparou para correr em direção ao Pico do Trovão Celestial. Mas ainda não havia partido. Uma nova mensagem chegou do outro lado. Eu não apenas alarmei a serpente, como também acidentalmente matei a serpente. A sumo sacerdotisa fria e deslumbrante tinha olhos brilhantes e lábios levemente entreabertos. Com a transformação divina, ela desafiou o venerável.
Meu Jilang realmente é impressionante. No próximo instante, ela se sentou majestosa na posição de destaque, sem mais a postura relaxada de antes. Sua voz era autoritária e fria. Quem está aí? Faça com que todos os líderes de pico venham se encontrar com a verdadeira eu. Em breve, todos os mestres dos picos se reuniram no Palácio Qingling. Eles também tinham uma intuição sobre o motivo da convocação do líder. Em pouco tempo, as discussões e disputas começaram. E eu, no entanto, ignorei isso completamente. Não é que eu não goste de ver agitação. O principal é que agora estou um pouco ocupado. Porque neste momento, uma voz sedutora de uma mulher poderosa estava sussurrando em meu ouvido. Jilang realmente é impressionante. Tenho medo de que nem eu seja seu oponente. A esposa do líder está sendo modesta demais. Você é uma das duas respeitáveis do nosso Qingling Zone. Além disso, se eu consigo ou não vencer, ainda precisamos testar para saber. Como assim? Nunca tentei? Eu só mordi seu lábio. E você me deixou com um inchaço. E ainda não desapareceu. Luan Onch olhou para mim e mordeu os lábios. E então, discretamente, cobriu o peito e o abdômen. Eu só pude sussurrar impotente. Eu pensei que o líder disse sobre poder de combate. Não pensei que se referia a isso. Eu sabia que você estava pensando de forma errada, Jilang. Mas se você quer saber da minha força de combate, depois da reunião, você pode ficar. Que tal fazermos uma competição? Após uma discussão, depois que eu tirei o espelho de imagem, os mestres das várias montanhas ficaram tão surpresos com minha força que não tinham mais nada a dizer. Eles saíram do Palácio Qingling com medo. Eu também me levantei para voltar ao Pico Zion, mas ouvi uma voz do assento principal, com um tom de brincadeira. O que foi? Jilang não quer testar minha profundidade? Eu imediatamente me surpreendi e disse: Senhora do Soberano, este lugar não é apropriado. Tenho medo de que, sem querer, eu acabe destruindo o Palácio Qingling. Naquele momento, os ancestrais de todas as gerações ficariam tão irritados que saltariam de seus caixões. Então, vamos para o Salão dos Fundos. Minha cama é bem macia. Luan Onchan se aproximou, piscando levemente os cílios. Eu estava prestes a falar. A Bela à minha frente de repente exalou uma forte aura. Ela estendeu a mão. Um poder mágico imenso fluiu em direção ao meu ombro. Ao ver isso, minha essência do caminho supremo naturalmente emergiu. Instantaneamente, consegui me libertar da pressão do venerável. Com um movimento lateral, evitei o olhar estranho. Isso é, mestre do clã? O que há de confuso? Eu não disse que queria testar suas habilidades? A Bela com olhos de pêssego piscou levemente. Novamente, ela se aproximou para me agarrar. Neste momento, eu também não disse mais nada. Já que vamos testar, que ela experimente à vontade. De repente, uma aura poderosa irrompeu. Isso neutralizou completamente o vento cortante. Avancei em direção ao seu pulso de forma implacável. Para minha surpresa, a Bela não recuou, mas avançou. Ela deixou que eu agarrasse seu pulso, seguindo meu ataque. Ela caiu diretamente em meus braços. Isso me deixou completamente confuso. Senhora do líder, o que você está fazendo? Meu marido é muito feroz. Eu perdi. A Bela em meus braços deu um beijo travesso, com uma postura frágil, como se estivesse à mercê dos outros. Isso foi só em 2 trocas. Eu imediatamente me senti impotente. Isso não é um pouco precipitado? Como assim? Jilang, você realmente quer me bater? Tudo bem, pode me bater. Eu prometo que não vou chorar. Isso foi o que você disse. Olhando para a Bela em meus braços, não fui mais educado. Dei um tapa em direção à lua cheia. A Bela, assustada, soltou um grito e ficou com as bochechas levemente vermelhas. Com as bochechas inchadas, disse: Se você quer me bater, então bata. Você realmente não entende nada sobre proteger as flores e as joias. Não pode. Isso eu definitivamente vou revidar. Dito isso, ela se virou em meus braços. E a mão desceu rapidamente. Esse golpe não doeu nem coçou. Claramente, ela não usou força. Mas isso fez com que minha respiração ficasse completamente descontrolada. Luan Onchan claramente percebeu algo estranho. Um traço de alegria furtiva passou por seus olhos. No entanto, sua expressão era extremamente séria. Jilang, eu descobri uma grande falha em você. Se essa falha for descoberta pelo inimigo, sua vida pode estar em grande perigo. Que falha? Eu, contendo a curiosidade do meu pequeno irmão, perguntei. Luan Onchan sorriu de forma sedutora. Você é muito fácil de se impressionar.
Se o inimigo usar uma armadilha de beleza, temo que você não consiga resistir por muito tempo e será dominado. Depois de dizer isso, ela não se importou se eu concordava ou não. Ela puxou meu braço e começou a andar em direção ao salão dos fundos. Eu perguntei apressadamente: para que entrar na sala? O que você acha? Para desfazer o nó, é preciso quem o fez. Eu não posso me submeter a isso.